Saída com o carro cantando o pneu. Saída dando aquelas cavalgadas, aqueles trancos na hora de sair. Deixar o carro morrer na hora da saída. Freio forte demais. Aceleração forte demais. Solavancos nas trocas de marchas. Todos esses são sintomas que indicam que você pode estar enfrentando um problema causado pelo mau ajuste do banco do motorista. Então no vídeo de hoje nós vamos entender de forma descomplicada como que você tem que ajustar o banco do seu carro para motorista, como que você não tem que ajustar, o porquê tem que ser ajustado de tal forma, o porquê que não pode ser ajustado da outra forma, para que você compreenda de uma vez por todas quais são as técnicas de posicionamento que estão por trás de um motorista bem posicionado, para que se tenha uma melhor dirigibilidade, uma melhor eficácia aqui no domínio do carro quando você for dirigir. Então, vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Eu sou o Michael Martinez e aqui é a série onde eu descomplico tudo aquilo que parece complicado na hora de dirigir um carro. Se você é novo por aqui, você tem uma oportunidade, você pode descer lá na parte dos comentários e colocar lá o que é que você ainda sente muita complicação na hora de dirigir um carro, que você gostaria que fosse mais simples. Quem sabe o seu comentário não se transforma em um vídeo da nossa série do Descomplicando, para ajudar você e várias outras, muito mais pessoas que têm essa mesma dificuldade, essa mesma complicação. Então, descomplicar aquilo que você acha complicado, simplificar, seria algo bem interessante, certo? Então aproveita a sua oportunidade, já desce lá na parte dos comentários e faz o seu comentário lá. Maravilha? Então vamos começar. Para a gente compreender esse assunto do banco aqui, do correto ajuste do banco, eu quero começar contando uma história para você. É o seguinte, havia dois amigos pescadores que estavam lá no seu barquinho de pesca, num rio, um dia bem tranquilo, curtindo uma pescaria, naquele silêncio absoluto. De repente, naquele silêncio, eles começam a ouvir gritos de criança chamando por socorro. Socorro, 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 me ajuda. Quando eles olham para a parte de cima do rio, eles percebem que a correnteza vem trazendo uma criança que está se debatendo na água ali, tentando lutar pela vida. Ao ver aquela cena, imediatamente os dois amigos pulam no rio e partem para um momento de resgate ali, em prol de tentar salvar a vida daquela criança que está em apuros ali, lutando pela vida, né? Ao nadarem até a criança, eles começam a trazer a criança para a margem do rio e mal acaba o resgate, eles começam a ouvir novos gritos de mais crianças. Imediatamente eles olham de novo e agora eles enxergam não só uma, mas sim duas crianças que estão pedindo por ajuda, se debatendo, socorro, socorro, que a correnteza está trazendo também. Imediatamente os dois entram no modo resgate novamente, o momento fica mais tenso porque agora são duas crianças. E eles começam ali o processo de resgate. Tá tentando trazer as crianças para a margem, quando de repente, naquele momento já de tensão, no calor da emoção, eles ouvem novos gritos. E quando eles olham, agora existem 4 crianças sendo trazidas pela correnteza. O momento ficou bem intenso naquela situação e nesse exato momento um dos pescadores nada para a margem do rio, sai do rio e começa a caminhar sentido a cabeceira do rio, a parte de cima do rio. O outro amigo que ficou lá no rio tentando salvar aquele mundaréu de crianças virou para o outro e falou: cara, aonde você vai? Pelo amor de Deus, me ajuda, é muita gente, eu preciso conseguir, são vidas, eu preciso conseguir salvar essas crianças, aonde você vai? O amigo que já estava fora olhou para ele e respondeu: dá o seu melhor, mas eu vou ver o que é que está causando a queda dessas crianças no rio. Porque se continuar descendo mais crianças nesse mesmo ritmo, não interessa
o quão energia você tem e eu tenho. A gente não vai conseguir salvar todas essas crianças. Moral da história. Muitas das vezes na nossa vida, em várias situações que a gente pode vir a enfrentar, a gente foca tanto, mas tanto em resolver o problema, que a gente fica imerso ali na situação de resolver o problema e acaba se esquecendo de se questionar e analisar sobre a causa do problema. Nessa situação dessa história, se mais e mais crianças viessem aparecendo e a causa nunca fosse resolvida, com certeza chegaria um momento que não seria possível salvar todo mundo. Mas um deles foi lá tentar verificar a resolução da causa do problema. Às vezes a gente fica remediando o problema, mas nunca conserta a causa do problema. E a causa, estando presente, vai continuar causando cada vez mais e mais problemas. Então, se eu puder resumir essa história em uma palavra, uma frase, é a seguinte: combata a causa e não o problema. Combata a causa em tudo na vida, né, que a gente for fazer, a gente tem que procurar combater a causa ao invés do problema. Muito bem, e essa história, essa frase e essa situação de sair com o carro cantando pneu, derrapando, morrendo, solavanco, freio forte, aceleração forte, todos esses são problemas que pode sim estar sendo vivenciado por uma questão de erro no banco, no ajuste do banco do motorista, que a causa do problema pode ser que você tenha ajustado de forma errada. E ajustado de forma errada por quê? Porque muitas pessoas aprendem errado, algumas pessoas não têm o acesso à informação, e outras pessoas sabem o que é certo, mas executam o errado por falta de atenção, por falta de foco ou simplesmente por falta de prática. Então, o ajuste do banco ele é essencial. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz o seguinte: tudo que começa errado, termina errado. E no carro não seria diferente. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra dentro do carro? Algumas pessoas podem, alguns engraçadinhos, né? Fechar a porta do carro. Pode ser, realmente é. Mas depois de fechar a porta, a primeira coisa que a gente faz é o ajuste correto do banco. E aqui é fundamental você iniciar a sua jornada de forma correta, para que as demais coisas vindouras sejam também decorrentes de uma forma correta de ajustar o banco, e consequentemente você vai ter um efeito dominó de acertos ou um efeito dominó de erros se você já começar errado. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa ficar atento aqui, nós vamos falar sobre basicamente duas coisas: os ajustes que tem no banco do motorista, como ajustar e como conferir se está certo. E nós vamos falar também sobre conceitos de como soltar a embreagem. Poxa, Michael, mas se a embreagem, o que tem a ver a embreagem com o ajuste do banco, sendo que nós estamos falando aqui do ajuste do banco? Tem tudo a ver, porque em um dos ajustes, a forma de você conferir se está certo ou não é pela embreagem. E se nesse momento você tem um conceito errado, aprendido ou implantado em você sobre o uso da embreagem, você vai tender a ajustar o banco de forma errada por causa do conceito de embreagem que pode não estar alinhado com o que tem que ser feito. Entende? Então tem tudo a ver, e também tem tudo a ver com todos os problemas que eu citei, né? Sair com o carro de forma a derrapar o pneu, solavanco, troca de marcha com solavanco, etc, etc, etc. Então vamos começar aqui pelos ajustes do banco. O primeiro ajuste que você tem que fazer quando você entra dentro do carro é o ajuste de altura. Esse ajuste de altura, ele não está presente em todos os carros. Se não me falha a memória, de 2015 para cá, acho que todos os carros populares também passaram a ter esse ajuste de altura. Mas nos carros mais antigos isso era tipo um item a mais de luxo, tipo isso, tá? Agora, acho que de 2015 para cá, os carros populares passaram a ter. O ajuste de altura geralmente é uma alavanquinha que fica aqui do lado esquerdo
do motorista, aqui do banco do motorista. No caso desse carro, o ajuste consiste no seguinte: se eu puxar a alavanca, ele libera o movimento do banco subir ou descer. Se eu puxar a alavanca, eu consigo subir ou descer. Então, se eu puxar a alavanca sentado em cima do banco, eu vou conseguir fazer com que ele desça, né? Então, aqui no caso, ó, vou puxar, pronto, fiquei um pouco mais baixo. Se eu puxar simplesmente de novo, ele não sobe. Ele só sobe se eu forçar, se eu ajudar com que a subida seja uma realidade. Agora, nos carros nos carros melhores, esse ajuste é de forma mais simples. Você vai puxando a alavanquinha e o banco vai subindo. Beleza, Michael. E como que você faz então para subir esse banco que abaixou? Duas opções. Você pode ou descer do carro, puxar a alavanca e sem peso nenhum em cima do banco, trazer o banco mais para cima. Ou você pode, montado dentro do carro, sentar um pouquinho mais para frente aqui do banco, puxar a alavanca e com o seu braço direito aqui, ó, atrás do volante, você puxa o seu corpo, solta a alavanca e o banco terminou de travar na altura que estava. Beleza, então é assim que a gente mexe no ajuste de altura. Mas como que eu faço para saber se isso tá bom ou não? Você tem que analisar os dois extremos. Você não pode estar nem muito baixo e nem muito alto. O que é muito baixo, Michael? Muito baixo é quando o volante tampa um pouco da sua visão. Geralmente em pessoas que são de baixíssima estatura, tem essa limitação aqui pela questão de altura, e então a visão fica muito rente aqui ao volante. Nesse caso, você tem que subir claramente o banco para que você tenha uma visão mais ampla da sua frente aqui com o carro. Beleza? Agora, o que seria alto demais? Alto demais é quando a cabeça fica raspando aqui no teto do carro. Enquanto não raspa, tá tudo bem. Você pode subir o mais alto possível até que não chegue no momento de raspar a cabeça aqui em cima. Se estiver raspando, você tem que baixar e você tem que ficar nessa meia altura. Ô Maicon, e se eu for muito baixinha e mesmo colocando esse ajuste no máximo, eu ainda não me senti numa visão tão ampla quanto eu gostaria? Em situações assim você pode usar, sabe aquelas almofadas que ficam no sofá da sala, aquelas almofadas pequenininhas? Você pode usar elas como ponto de apoio. Você põe no banco e senta em cima delas. Mas pode, Michael, isso não gera multa? De forma nenhuma. Isso pode 100%. Inclusive, já tive muitas alunas que fizeram um exame com a almofadinha, né? Nos próprios carros, nos carros particulares, elas deixam a almofadinha lá no banco de trás, quando é ela que vai dirigir, põe aqui, senta. Para homem também é a mesma coisa, não muda nada, mas você pode ter essa almofada como um ponto de ter uma visão mais alta, um ponto de apoio para se enxergar mais coisas, porque apesar de ter o ajuste, pode não ser o suficiente. E existem situações que são mais delicadas ainda, onde não se tem o ajuste de altura. Então, nesses casos, somente com a almofadinha aqui que vai resolver. E não é vergonha, não é motivo de vergonha para seu ninguém você sentar em cima de uma almofada por causa da sua estatura, caso você precise. A questão aqui é visão, é segurança, isso é o que importa. Beleza? Então é dessa forma que você faz o ajuste de altura. Não deixa raspar a cabeça lá em cima e não fica com essa parte do painel, do volante aqui, limitando a sua visão do que está acontecendo à frente. A sua visão tem que ser o mais ampla possível. Eu particularmente gosto com o ajuste de altura, que como eu tenho 1,73, eu jogo no máximo aqui e eu fico ainda uns 4 dedos do teto, e para mim tá excelente. Poderia ser mais baixo, não me atrapalharia, mas o fato de estar mais alto me dá uma sensação de mais visão sendo enxergada aqui. Isso é muito bom pra gente que tá dirigindo o carro, ok? Beleza, então feito esse ajuste da altura,
O próximo ajuste que a gente vai trabalhar é o ajuste de proximidade. O ajuste de proximidade você bem deve saber que é uma alavanca que fica aqui embaixo do seu joelho esquerdo, no banco, aqui lá embaixo. Quando você põe a mãozinha lá, você sente a alavanca. Se você não sentir, você olha, mas pega na alavanca. E quando você puxa essa alavanca para cima, você libera esse movimento para frente ou para trás. Mas, Maicon, como que eu faço para saber se o meu ajuste está certo? E agora vem o divisor de águas, onde muitas pessoas erram e poucas pessoas acertam. É o seguinte, vamos falar um pouquinho do conceito aqui de embreagem. Para você fazer da forma correta, você precisa coloca o ajuste do banco do jeito que você acha que vai ficar bom. Aí você vai verificar com o seu pé da embreagem, pisando na embreagem até o fundo. Na hora de você pôr o pé na embreagem, você não pode pôr a pontinha do dedo, senão vai escapar. Mas também muitas pessoas erram colocando o meio do pé sobre o pedal. O meio. E o meio tá errado. Nessa hora, você tem que, na realidade, colocar a ponta do pé, mas sabe aquela parte onde nasce os dedos ali do pé? É dessa forma que você tem que posicionar. Para você verificar, você coloca o pé desse jeito, não pode ser aqui na pontinha, não pode ser com o pé no meio, tem que ser a parte da frente do pé ali, onde nasce os dedos, sobre o pedal, e afunda até o final. Se você achar o fundo da embreagem, que no meu caso aqui eu até acho, mas eu tenho que esticar o pé, e não é assim. Então significa que, para mim, eu preciso ir um grãozinho mais para frente. Quando você pisa, posicionando o pé corretamente no pedal, com o calcanhar no chão, muitas pessoas também erram nisso. Você tem que estar com o calcanhar no chão. Se você conseguir alcançar o fundo da embreagem e a sua perna esquerda estiver praticamente quase toda esticada, sem haver a necessidade de você torcer o quadril, sem haver a necessidade de você sentar mais para frente, naturalmente, que eu tô sentado de boa, tranquilo. Vou lá, piso com o pé corretamente posicionado sobre o pedal da embreagem, calcanhar no chão, cheguei no fundo, ó. Cheguei no fundo, joelho esticado, tá certo. O Maicon, mas o joelho tem que estar assim, ó, quase todo esticado? Sim. Sim. Por que sim? Você vai entender o porquê sim. Muitas pessoas erram aqui nesse momento porque elas querem chegar o banco mais para frente do que se deve. E eu vou te falar que isso é uma característica de insegurança. Quando a pessoa está insegura, ela tende a ter a necessidade de se sentir mais perto do volante, de se sentir mais no controle do carro. Qualquer coisa acontecer, eu tô aqui. Só que na realidade, a pessoa faz isso para que ela não perca o controle, mas o fato dela fazer isso da forma errada propicia que aconteça tudo aquilo que ela não queria que acontecesse, porque ela está se prevenindo de forma a se prejudicar. Quando você faz o ajuste dessa forma, por que tem que ser dessa forma? Porque é o seguinte, quando você for soltar a embreagem, tem um momento que você precisa, quando você solta meia embreagem, né, dá o ponto da embreagem, que é o ponto que você usa para sair, onde o carro começa a dar aquela tremidinha. Quando você chega nesse ponto, você consegue, com o calcanhar no chão, travar o calcanhar ali, e aí você tem um apoio. O peso da sua perna está sobre o seu calcanhar, nessa situação, nesse exemplo. Está sobre o calcanhar, então não estou fazendo esforço nenhum para sustentar a minha perna. E como eu tenho um apoio lá no chão do carro, eu consigo então trabalhar a inclinação do meu pé. Eu consigo fazer essa inclinação acontecer, né? E pelo fato de eu ter um apoio ali, eu tenho um controle muito melhor sobre a soltada do pedal com essa inclinação.
Isso me permite um controle muito eficiente da embreagem, do freio, do acelerador, de todos os pedais, porque eu estou trabalhando com o calcanhar no chão. E pelo fato do banco estar corretamente ajustado, minha perna ficou esticada e, consequentemente, tendo apoio, eu tenho um domínio melhor. Beleza. Agora, o que acontece com as pessoas? Geralmente, a pessoa que erra, ela traz o banco muito para frente, pisa lá, achei o fundo. Ai, tá maravilha, achei o fundo, né? Só que meu joelho nessa situação está muito mais flexionado. Se eu for executar a mesma técnica, ou seja, soltar com o calcanhar no chão, quando chegar na meia embreagem eu começar a trabalhar a inclinação do meu pé, olha o que vai acontecer. Vou soltar até a meia embreagem, beleza. Aqui o meu calcanhar, o meu tornozelo, ele está muito mais flexionado, porque agora esse osso aqui da minha perna, ele está muito mais na vertical. Então é mais difícil eu trabalhar a inclinação do pé aqui por uma limitação física do nosso corpo, porque ninguém consegue relar o dedão do pé na canela. Não dá. Então aqui eu não consigo trabalhar a inclinação. Tá, pelo fato de eu não conseguir trabalhar a inclinação, qual que vai ser a tendência então da pessoa que está com esse ajuste do banco? Qual que vai ser a tendência de soltar a embreagem? A pessoa vai começar a soltar a embreagem assim, ó, pisa e começa a trazer com o calcanhar levantado do chão. Aí a perna aqui está no vento, não tem um apoio, não tem ponto de trava com o calcanhar no chão, e eu estou trabalhando aqui sustentando a minha perna com o músculo mais forte que tem no corpo, que é a coxa. Em relação de tamanho, é o músculo mais forte que tem aqui, de carga, né? E combinar muita força com sensibilidade, que é o que os pedais do carro exigem de nós, são dois ingredientes que é muito difícil de você combinar na mesma receita. Força demais com sensibilidade demais. É difícil você fazer esse casamento, porque o seu músculo da sua perna é forte. Então as chances que você tem de puxar a embreagem mais do que deve, mais rápido do que deve, tipo, aumenta muito, multiplica, triplica, quadruplica, porque você está trabalhando com a técnica errada, você está trabalhando com a sua perna no vento, no ar. Se você for fazer, sei lá, 100 trocas de marcha, 200 trocas de marcha e não descansar o seu pé, o peso da sua perna no calcanhar, você vai chegar no lugar morrendo de dor na perna, cansado, a perna doendo. Por quê? Você está trabalhando com a perna levantada e sustentando a perna aqui no ar. É muito mais difícil eu fazer esse movimento do que esse movimento. A minha perna fica mais descansada, porque eu estou então na posição correta. Estando na posição correta, eu consigo trabalhar a inclinação. E a inclinação com o apoio do calcanhar no chão me permite uma estabilidade muito maior na hora de soltar a embreagem. Não existe aquele negócio assim, ó, ai, soltei sem querer, ai, veio a mais do que eu queria. Ah, não, porque você tem um apoio. E esse apoio lhe permite ter o controle que você não tem quando você trabalha com o calcanhar levantado do chão do carro, certo? Então é assim, ó, afunda tudo, calcanhar no chão, ali com a ponta dos pés, não é com a pontinha e nem com o meio do pé. Calcanhar no chão, e ali é onde nascem os dedos no pedal. Afundou, sentiu o calcanhar no chão, achou o fundo, o joelho está esticado, esse ajuste de proximidade está certo, não mexe. Quando você tem o ajuste correto, a mesma coisa acontece aqui, ó, com o freio. Eu consigo trabalhar a inclinação, no caso descendo, né, calcanhar no chão, de forma muito mais controlada. Se eu trago aqui, ó, piso com o meio do pé, ou se eu, mesmo pisando com a ponta, eu coloco o peso da minha perna sobre o pedal, aqui você vai ter uma freada muito forte, muito brusca. A mesma coisa acontece com o acelerador. Por que a pessoa freia forte demais? Porque ela está colocando o peso da perna no
pedal. Você tem que colocar o peso da perna no calcanhar. Aí a sua perna descansa e só com a pontinha do pé você trabalha ali a inclinação para se ter uma freada controlada. A mesma coisa, exatamente igual com o acelerador, tá? Então, olha como que um detalhe faz com que a gente mova um monte de coisas de forma diferente. Embreagem, freio, acelerador, tudo isso está relacionado com a forma que você vai ajustar o banco do seu carro para a condução. Se você acerta o ajuste do banco, as chances de você ter um domínio muito melhor do carro aumentam, e muito, pelo simples fato de você ter um correto ajuste do banco feito para você poder dirigir. Ok? Então esse é o segundo ajuste que você vai fazer, o ajuste de proximidade. E é o ajuste que as pessoas mais erram, justamente pela característica que eu citei de insegurança. Geralmente a pessoa quer trazer o corpo mais próximo do volante aqui, para se ter os controles mais, uma falsa sensação de que tudo está mais na sua mão, só que isso atrapalha lá o uso dos pedais. Então, sedimente, solidifique aquilo que é o correto. Se você não sabia, tudo bem. Agora, a partir de agora, você sabe. Então, treina daqui para frente e fazer a forma certa se transformar em um hábito para você. E as coisas vão ser mais eficiente, tudo vai ser muito melhor, ok? O terceiro e último ajuste é o ajuste da inclinação das costas. A inclinação das costas, como que a gente faz, Michael? Como que eu sei que está certo? Como que eu verifico? É o seguinte, o primeiro critério aqui para você fazer o ajuste das suas costas é o conforto. A primeira pergunta que você tem que fazer é: está confortável? Se estiver confortável, beleza, um dos pontos já está concluído. Por que é importante estar confortável? Imagina que você vai pegar, sei lá, 5 horas de rodovia. Se não tiver confortável, você vai chegar no final dessa viagem de 5 horas com as suas costas arrebentadas, toda dolorida, toda lascada, porque você não ajustou corretamente aqui a inclinação das costas. Agora, se está bem confortável, você só precisa fazer mais uma verificação. É o seguinte, como que a gente ajusta, né? Tem uma rodinha aqui na lateral direita do banco do motorista, no caso desse carro, que se você girar ela para trás, a inclinação do banco começa a ir lá para trás, ó. Se eu girar ela para frente, vou baixar aqui, as costas começam então a vir para frente, certo? Essa rodinha aqui, ó. Essa rodinha ela tem tanto no banco do motorista quanto no banco do passageiro. Muito bem. E qual que é a verificação que você tem que fazer? Seguinte, com os seus ombros completamente encostados no banco, você precisa conseguir alcançar o volante com as duas mãos de forma natural, de maneira que o seu braço fique semi-flexionado, levemente flexionado. Você não pode estar numa distância, numa inclinação da qual o seu braço fique todo esticado, tipo aqui assim, para mim alcançar o volante, significa que está muito deitado. E você não pode ter uma inclinação de maneira que faça com que o seu braço fique muito flexionado, tipo aqui assim, ó. Olha como que mudou a flexão do meu braço. Agora tá quase 90 graus aqui. Eu não posso fazer que fique dessa forma. Por quê? Porque isso atrapalha quando você for virar o volante. As pessoas, quando faz isso, geralmente buzina sem querer, liga limpador sem querer, tudo sem querer, porque tá tudo muito aqui em cima. E isso é desconfortável, muito desconfortável. Se de repente você não sente o desconforto na hora, com uma meia hora de trânsito, você vai começar a sentir o desconforto. Então, encontre um ajuste que esteja confortável e que, ao pegar no volante aqui, ó, pode ser aqui em cima,
pode ser aqui no meio do volante, você pegue e fica semi-flexionado o seu braço. Isso significa que o ajuste de inclinação das costas está bem feito. Maravilha! O que as pessoas geralmente fazem aqui? É trazer o banco muito para frente. Em alguns casos, não tem como ser diferente por causa da estatura de algumas pessoas. Se você for muito baixinha, as chances são que você vai ficar bem pertinho aqui do banco mesmo e o seu braço vai ficar bem flexionado. Nesse caso, é aquele se vira nos 30, né? A gente tem que se adaptar porque a altura a gente não escolhe, né? A altura, se a gente vai ficar careca, a gente não escolhe, essas coisas a gente não escolhe. Então a gente só tem que se adaptar. Mas o conceito é esse. Quando você entende o ajuste do banco e executa um correto ajuste do banco, isso permite que você tenha controles muito melhores sobre todos os pedais, principalmente o da embreagem, que é o maior mistério para muitas pessoas, a dificuldade para muitas pessoas, a embreagem. Então, permita a inclinação do seu pé na hora de trabalhar a embreagem. Isso só é possível se você consegue manter a sua perna mais esticada, o mais esticada possível, sem ter a necessidade de você se contorcer para chegar no fundo da embreagem. Aí você consegue trabalhar essa inclinação. Ok? Muito bem. Se esse vídeo entregou valor para você, se foi um conteúdo relevante, dá o seu like, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Não esquece de ir lá fazer o comentário para que você possa ter a chance de ver o seu comentário se transformar em um vídeo aqui da série Descomplicando para ajudar você e outras pessoas. Me segue lá no Instagram também para que a gente possa estar sempre fazendo com que o conteúdo chegue até você. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!